A pior parte em vender é estar falando com o cliente e ter que parar tudo para preencher planilhas chatas. Eu sei como é. E a pior coisa é quando você não tem um CRM. Você tem que preencher um Excel ali. Ou então, pior ainda, você tem que colocar num caderninho, numa prancheta, onde você coloca todos os seus dados. Eu sei como é chato. Mas e se eu falar para vocês que eu tenho uma solução onde você vai criar um CRM de graça, igual esse que a gente está vendo aqui, e você vai integrar com o cloud e ele vai se tornar o seu assistente digital. Tudo isso de graça, integração, e eu vou ensinar nesse vídeo a criar esse CRM e no finalzinho dele eu vou ensinar a integrar com o cloud. Então fique comigo nesse vídeo. Então vamos lá, começando o vídeo, eu vou explicar para vocês como funciona o banco de dados, tanto no Notion quanto em outros sistemas, de uma forma fácil de entender. Então antes de a gente entrar lá no Notion, a gente precisa primeiro entender como funciona o banco de dados e como você vai relacionar as informações. Tente imaginar o Notion como se ele fosse um grande armário. Sabe aqueles armários de metal onde guarda documento? Então tente imaginar o Notion assim. Então o Notion ele é a estrutura onde guarda todos os armazenamentos, todas as informações que você precisa. Então, dentro desse armário, que é o Notion, você consegue ter várias gavetas. A gente chama essas gavetas de banco de dados. Então, você pode ter várias gavetas aqui, ó. Uma, duas. Então, dentro do Notion, você pode ter vários bancos de dados. Então, aqui com várias informações que você vai decidir qual informação você quer colocar. Então, para começar, né, o nosso Notion, vamos criar o primeiro banco de dados. Então, aqui nesse nosso armário, a gente vai ter uma gaveta. Então, vamos chamar de BD clientes. Então, aqui é onde a gente vai armazenar várias informações dos clientes. Passando aqui um pouquinho para o lado, vamos imaginar que a gente abriu essa gaveta. Então, abrindo essa gaveta, você vai ver que ela está toda branca. Então, a gente precisa preencher com informações dos clientes. Tenta imaginar esses quadrados aqui com informações dos clientes como se fossem aquelas pastas que ficam dentro das gavetas. Então, isso aqui, cada um é uma pasta. Então, toda vez que a gente for colocar uma informação de um cliente, é uma pasta que a gente está inserindo nessa gaveta. Então, colocar aqui João, Maria e Pedro. Mas imagina essa gaveta com trilhões de pastas. Como é que você vai identificar? Como é que você vai saber? Então é nesse momento que a gente começa a colocar as etiquetas. Então aqui, digamos que eu coloquei etiqueta de oportunidade no João, etiqueta de qualificado na Maria. Vamos colocar etiqueta de frio aqui no Pedro. E o score do Pedro também vai ser 30. Então, aqui agora eu consigo identificar os leads. Então agora eu sei, vamos dizer que eu estou atrás das oportunidades, eu vou acessar o João, porque eu sei que o João é uma oportunidade. Se eu quero ver o lead qualificado, eu vou na Maria. Então se eu vou atrás de um lead qualificado, eu clico aqui na Maria. Mas aí que tá. O Notion se diferencia de uma planilha do Excel, porque ao momento que você clicar, ele vai fazer a seguinte coisa. Ele vai abrir para você uma página. É como se ele pegasse essa pasta e abrisse para você numa tela separada, mostrando todas as informações dos seus clientes. Então aqui você pode colocar documento, contrato, links, o que você quiser dentro dessa página. Isso a gente vai ver mais lá no Notion. Mas é assim basicamente que funciona um banco de dados. Ele vai ter o banco de dados geral, que é o banco de dados Notion, que é um banco de dados que você não vai ver com o tempo. Mas aqui, esse aqui é mais visual, a gente chama de páginas. Isso aqui a gente vai criar lá dentro e você vai entender. Então esse banco aqui é o geral que a gente consegue ver. Esse aqui é mais para sistemas, é mais uma coisa mais profunda. Então a gente não vai ver nesse vídeo. E aqui a gente vai ver a montagem dessa pasta, desse banco de dados. Mas Juan, por que isso é importante? Eu quero ir partir logo para aquela que você mostrou, aquele CRM top, visualmente bonito. Tá, a gente vai chegar até lá. Mas antes disso, você precisa entender a estrutura. Como é que ela vai funcionar desde o início até chegar naquela página. Porque a gente tem que montar a estrutura e aquela página é mais visual. Ela vai mostrar visualmente essa estrutura. Então, bora partir lá para o Notion. Então, aqui no Notion, já dentro do sistema, aqui você escolhe o e-mail que você quer entrar. Então, aqui no Notion é porque eu já tinha logado, então eu já caí aqui nessa página principal, mas você vai cair numa página padrão ali de login, você coloca o e-mail, o que você quiser ali para fazer login. Estamos dentro do Notion. Isso aqui pode assustar muita gente, tá? Calma, é normal. Mas eu vou explicar de uma forma simples esse início e depois a gente segue para a criação do banco de dados. Então aqui a gente vai ter a página principal. Como a gente não tem nada, ele traz para a gente alguns modelos. Então é bom se você quiser explorar aqui também. Ele mostra algumas informações do Notion aqui. Aqui
a gente não tem nenhuma página. O que são essas páginas? Lembra daquele banco de dados que eu falei para vocês? As gavetas? Então é isso que a gente vai criar. Então você vem aqui, particular, e você vai criar um novo banco de dados. Ao clicar nisso, ele vai pedir para você escolher um modelo, ou você pode escolher uma página vazia. Eu vou escolher uma página vazia. Dentro dessa página, ele vai ser o seu organizador de banco de dados. Então eu vou colocar aqui o nome banco de dados. Pode ver que ali no canto já muda. Banco de dados. E eu vou colocar um ícone bonitinho aqui. Botar ícone. Eu botei aqui o ícone de banco de dados. Como a gente vai falar só do CRM, vamos criar o banco de dados dos clientes. Então você vai clicar aqui e você vai botar o tracinho e vai escrever página. Vamos criar agora o primeiro banco de dados. Ele vai abrir uma nova página, mas se você vir aqui no cantinho, ó, você vai ver que ele já está interligado aqui. Então a gente vai... Eu vou adicionar um ícone aqui, como é CRM, botar um ícone de clientes. Então aqui agora a gente vai criar uma tabela. Tabela é basicamente como funciona dentro de um Excel, de um Google Sheets. Então vamos criar uma tabela aqui. Isso aqui vai ser o organizador das pastas. Então aqui que a gente vai organizar. Então eu vou botar o nome aqui, clientes, leads, melhor, leads. Aqui, então eu vou definir, eu vou criar um visualizador. Então eu vou botar traço leads, visualizador, tá aqui, visualizador em tabela. Então a gente vai iniciar com uma tabela. Nesse visualizador, ele vai perguntar as seguintes coisas. Você quer construir com IA, então você pode pagar aqui e construir com IA, que é bem simples. Você pode importar um CSV, então você já tem o seu CRM lá dentro de um Excel. Você pode jogar aqui, é só você salvar lá como CSV e jogar aqui. Aqui ele dá algumas sugestões de projetos, mas eu quero criar uma fonte do zero. Então a gente vai vir aqui, ó, nova fonte de banco de dados. Então eu vou criar, ele vai pedir para te definir um nome. Vou colocar aquele nome que a gente criou, então. BD-clientes. Lembra lá do Miro? Clientes. Dá só um espacinho. Clientes. Então, a gente já tem o nosso primeiro banco de dados. Então, agora a gente vai configurar uma pasta padrão. Imagina que você está armazenando as pastas lá no seu documento, mas você precisa sempre daquele papel timbrado que vem com as informações para você só preencher. Se você não tiver uma página padrão, ele vai criar sempre uma página nova do zero. Então agora a gente vai criar essa página padrão. Você vai clicar aqui, ó, do lado de novo, nova, né? Aqui, você vem aqui em novo modelo. Aqui você vai criar um modelo de uma página. Então eu vou criar aqui, adicionar um ícone. Se você prestar atenção, basicamente a gente tá trabalhando com o mesmo layout. O que eu expliquei para você lá no Miro é como funciona a lógica por trás. Porque se você for ver, ele chama tudo de página. Mas aqui, como eu te expliquei a lógica, então você sabe do que a gente está falando. A gente vai criar agora a pasta, o modelo da pasta. Então aqui dentro da página padrão, vamos definir algumas coisinhas. Nome eu não quero colocar, porque ele sempre vai trazer o nome de novo lead, eu vou ter que apagar. Então eu vou deixar aqui só um ícone. Então eu vou colocar aqui ícone, botar pessoa também, e vou colocar esse ícone aqui. Você escolhe a cor que você quiser também, colocar amarelo. E aqui agora a gente vai definir o que? As propriedades dessa pasta. Lembra as etiquetas que a gente estava falando? Então aqui a gente vai definir algumas etiquetas. Vamos lá. Primeira etiqueta. Podemos definir um texto simples. Então aqui vai ter vários tipos. Ó. Você pode explorar isso aqui à vontade, verificar os tipos que você quer dentro do seu CRM. Eu vou colocar um texto simples. Então aqui no texto eu vou colocar nome cliente. Nome cliente. Então aqui tem vários tipos, você pode explorar isso aqui à vontade, explore sem medo, tem várias opções aqui muito legais. Vamos falar só de algumas, só para ficar mais dinâmico. Então vamos falar da primeira. Vamos lá pegar tipo texto. Texto serve para muitas coisas, tá? CPF, CNPJ, nome. Você vai ver aqui nos exemplos que eu vou dar. Então texto, eu vou colocar aqui. Escolha esse ícone aqui. Aqui você pode colocar o nome do cliente, pode, depois que você criar a página, mas eu gosto de colocar aqui embaixo, acho mais interessante. Aqui eu vou definir os status, então você clica aqui, ele já tem um modelinho pronto, ó. Nesse modelo de status eu vou deixar como padrão esse, mas se você quiser implementar, por exemplo, não iniciado, você pode colocar mais um.
planejamento. Então você pode mudar a cor e esse planejamento você pode colocar em um desses grupos principais. Então, se você for criar, por exemplo, uma visualização de progresso, ele vai levar em consideração os grupos principais, ele não vai levar em consideração o que você está criando aqui. Então é bem interessante dar uma estudada sobre isso também. Então aqui, vou deixar como padrão, tá? Status. Agora vamos para o número. Eu vou te explicar o porquê eu não vou escolher essa, é mais por costume. Você pode pegar esse costume também. Quando você começar a entender sobre tipos, ainda mais quando você for montar uma automação, às vezes o cliente coloca entre parênteses o número ou com traço, então tu nunca vai saber como ele vai colocar. Se tu colocar só número e o cliente colocar um desses caracteres, ele vai dar erro. Então, a gente sempre coloca como texto, que já é para evitar. Então, vou escolher texto. Então, botar aqui um ícone de telefone e agora a gente já tem a opção do número. Vamos agora para outra opção. Então agora a gente vai para a data. Essa data aqui eu vou usar para reunião. Então quando marcar uma reunião com o cliente, vamos definir uma data. Então botar aqui reunião. Então aqui é simples, a gente não vai mexer muito aqui. Isso aqui é mais lá para frente. Opa, aqui a gente não vai mexer muito. A gente só vai colocar aqui que a gente quer que tenha data de término e incluir hora também. Então, que aí quando criar lá vai incluir a data de início e a data de fim. Então você vai ter a hora de início e a hora de fim. E agora a gente vai colocar aqui as etiquetas. As etiquetas é esse aqui, ó, seleção múltipla. Então aqui eu vou mudar, vou colocar uma tag aqui, pode ser esse. Tag, vou botar aqui etiquetas. Pronto. Então aqui dentro de etiquetas a gente pode criar as etiquetas. Então aqui eu vou criar frio. É bom que ele já vai trazendo as cores, mas você pode alterar depois. Botar tag de cliente, se você quiser definir já clientes. Então cliente, ganho. E entre outros, isso aqui você pode explorar e colocar as opções que você quiser. Então, por enquanto, eu vou manter assim. Agora aqui, como esse é a página do lead, que foi aquilo que a gente falou lá no Miro, a gente pode definir várias coisas aqui. Eu vou colocar, por exemplo, aqui eu posso botar um ícone de reunião aqui. Vou botar aqui esse ícone. Eu quero que o meu vendedor, anote aqui pós-reunião, o que aconteceu. Então eu vou botar aqui. Eu vou botar pós-reunião. Então nesse pós-reunião, só para ficar mais bonitinho, tá? Eu vou colocar aqui um destaque. Eu vou tirar esse ícone. Remover, eu aperto no destaque, eu vou colocar uma cor de borda, então vou colocar aqui amarelo. Pronto, aqui o vendedor vai colocar para mim o pós-reunião. Eu posso colocar aqui um checklist, então vem aqui, ó, lista de tarefas, pegar todas. Então aqui eu coloquei um checklist simples, bem simples mesmo esse checklist. Então aqui validar perfil do lead, pesquisar sobre a empresa, definir problemas centrais, confirmar se o lead está no orçamento, não sei o que. Entrou até uma coisa aqui que eu esqueci, tá? Você pode definir URL, isso aqui pode ser redes sociais. Então redes sociais é mais para saber sobre a empresa do cliente, mais informações. Então aqui vai ficar redes sociais. Então vai ficar basicamente assim. O que você vai fazer agora? Você pode clicar aqui fora, então clicou, e você pode vir aqui, ó. Tá vendo que a gente tem duas páginas agora? Essa aqui é a página que ele dá, né? Então ele vai te dar essa página e tem essa página aqui. Você vai clicar nos três pontinhos e vai definir como padrão. Ele vai perguntar o seguinte: ele quer que esse modelo padrão seja visto só nessa tabela ou em todas as visualizações que a gente vai criar. Como a gente quer que ele apareça lá no CRM e quando clicar lá no botão que a gente vai criar apareça também, então a gente vai botar o de cima. Então aqui basicamente seu banco de dados de clientes, né? A sua gaveta está criada. Aqui a gente não vai mexer muito nessa parte, mas só para dar um exemplo, se você apertar aqui nova, né, ele vai criar aqui para você uma página nesse banco de dados. Aqui eu posso dar um nome, então vou botar uma etiqueta na Maria, ela é um cliente, então a Maria é um cliente, o nome é Maria, então o nome eu vou colocar aqui Maria, número, vou botar um número aleatório, qualquer coisa, aquilo que eu falei para vocês, o cliente pode botar traço, pode botar assim.
Pra gente não importa muito, a gente só quer o número do cliente, então ele coloca assim, por exemplo. Em redes sociais, não colocou redes sociais. Pós-reunião, também, vou marcar algumas coisinhas. Eu vou criar aqui 3 clientes. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês. Data de reunião. Vamos dizer que a gente tem uma data com o João. É no dia 31. Data de início 31. Eita. 31. Vai começar às 8 da manhã e vai até às 12. Então a gente tem uma reunião com o João aqui nesse período. Então vamos criar mais um. Agora é o Pedro. O Pedro pra mim é uma perda. Então eu não quero muito falar com o Pedro. Então aqui basicamente a gente já tem o nosso banco de dados. Agora a gente vai partir para a parte legal, que todo mundo quer chegar na parte de criar o CRM. Então a gente vai aqui de novo em nova página. Então, página vazia, vamos colocar o nome aqui de CRM. Ele já muda ali, fica legalzinho. Vamos adicionar um ícone nesse CRM. Então, eu vou colocar um ícone aqui de pessoas. Então, esse aqui vai representar o meu CRM. Você pode colocar o ícone que você quiser aí. Vamos adicionar agora aquele banco de dados. Lembra da forma como a gente conversou? A gente criou o banco de dados, agora a gente precisa ver aqui como a gente faz isso. A gente vai vir aqui, ó. Vamos criar um visualizador. Vamos colocar o visualizador de tabela para testar. Aqui aparece aquela mesma tela que a gente já conhece, só que a gente vai em outra opção. Ele fala aqui em linkar para a fonte de dados existente. Então a gente vai clicar aqui e olha só o que aparece. O nosso banco de dados que a gente criou lá atrás vai aparecer aqui. Quando a gente clica, ele vai fazer um espelhamento, ele vai mostrar pra gente o banco de dados aqui, e a gente, aqui nessa parte, a gente pode fazer várias coisas. Então a gente pode aqui, ó, nova visualização. Então a gente pode mudar para quadro aqui, que é aquele formato do Trello, a gente pode mudar para cronograma. Então tem várias opções, ó, calendário, lista, galeria. Então aqui vai da forma que a gente quiser. Então a gente vai criar nossa primeira visualização. Eu quero ver os novos leads que estão chegando. Como eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui o visualizador de tabela. É uma coisa que eu acabei esquecendo, que para poder isso funcionar eu tenho que criar eu tenho que criar uma data padrão para a hora que o lead entra. Então eu tenho que vir aqui, ó, editar. E aqui eu vou criar data, vou botar entrada. Aqui eu posso definir agora. Então, quando eu clico aqui, isso aqui é uma variável. Então, no momento que eu criar o lead, ele vai definir a hora e o dia que eu criei esse lead. Então, eu vou botar aqui agora. E eu vou dar só um exemplo para vocês. Então, quando eu apertar aqui, ó, ele já traz para mim, tá vendo? Ele traz aqui já a data certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu deleto. Agora, eu vou colocar aqui a data de entrada desses leads que já estão criados e botar hoje. Entrou hoje. Agora a gente vai criar um filtro, então eu vou apertar aqui em filtro e eu vou escolher qual. Eu quero a data de entrada vai ser meu filtro, então eu vou apertar aqui e nesse eu posso escolher vários formatos, semana, mês, ano. Eu vou colocar aqui dia, eu quero saber os leads que entraram no dia, então aqui para ficar mais bonitinho eu vou só vir em layout, ó, nesses pontinhos, layout, eu vou esconder aqui o título do banco de dados. Pronto, vai ficar a tabela. Aqui a gente pode fazer várias coisas. Eu vou criar aqui um destaque. Esse destaque eu vou colocar na cor roxa. Então aqui, roxo. E eu vou incluir esse banco de dados dentro desse destaque. Então eu vou pegar aqui, ó. Pronto. Para ficar mais bonito ainda, eu vou vir aqui e vou largura completa. Pronto. Aqui a gente tem nossa primeira visualização de novos leads. Eu posso colocar aqui, ó, renomear novos leads. Agora eu quero criar botões para poder criar essas páginas de forma automática. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, botão. Esse botão agora a gente vai configurar. Então eu vou botar aqui novo lead. Então quando o vendedor cadastrar um novo lead, ele vai cadastrar por esse botão. Eu posso colocar um ícone aqui também. Vou colocar esse. Eu vou mudar a cor também. Então eu vou botar uma cor amarelo. E agora a gente vai definir a ação. Então quando a pessoa clicar no botão, o que vai acontecer? Então primeiro eu quero que ele insira uma página. Então ele vai adicionar uma página. Ele vai me perguntar aqui onde eu quero que ele adicione essa página. Eu vou selecionar o nosso banco de dados que a gente criou lá atrás. Então
selecionar uma página. Ele vai perguntar algumas informações que você pode colocar de forma automática, por exemplo, nome. Se eu quero, por exemplo, que já venha com a etiqueta de novo lead, ele já pode vir, tá vendo? Depois disso, se você só... Ó, vou dar um concluído. Se você só clicar aqui nesse botão, ele vai criar a página. Só que eu quero que ele abra na tela para poder a gente editar o vendedor. Então vou deletar. Eu venho de novo aqui, ó. E eu vou colocar uma nova ação. Então eu vou colocar aqui que eu quero que ele abra essa página. Então eu vou apertar aqui. E ele vai me perguntar qual a página eu quero que ele abra. Eu vou colocar a nova página. Então que é a página que está sendo criada. Depois ele vai me perguntar como eu quero que essa página seja aberta. Eu vou colocar aqui o modo lado a lado, que eu quero que ele abra na metade da tela para mim. Então vou selecionar aqui essa opção. Agora, quando eu clico, olha só o que acontece. Ele abre para mim uma visualização da página e ele traz o modelo padrão, tá vendo? Porque a gente já definiu o modelo padrão lá, então ele já traz com todas as informações. E eu quero colocar, só como exemplo, mais um botão. Então eu vou criar mais um botão aqui. Ah, desculpa, acabei nem ensinando. Você vai clicar aqui, ó, tá vendo? Ctrl D, você vai apertar. Ó. Ele vai criar um novo botão. E se você quiser acessar também por aqui o banco de dados, você vai colocar aqui, ó. Banco de dados. Eu vou botar o ícone aqui só para ficar fácil de entender. Banco de dados, botar numa cor roxa. A cor também vai ser roxa. E eu vou colocar aqui que eu quero agora que ele... Deixa eu apagar isso. Apagar isso também. Excluir. O que eu quero que ele faça? Eu quero que quando a pessoa clicar no botão, ele vai abrir uma página. Qual página eu quero que ele abra? Banco de dados. Aqui eu não quero nem modo lado a lado, nem centralizado. Eu quero que ele abra a página inteira. Eu quero que ele vá para lá para o banco de dados. Então eu clico aqui, concluir. Então quando eu clicar aqui, ó, ele vai para o banco de dados. Então aqui eu deixei mais ou menos assim essa visualização. Então agora a gente vai criar aquele formato Trello que a gente acabou vendo aqui nos exemplos. Então eu vou botar um novo visualizador aqui. Aqui você já pode selecionar direto. Eu vou selecionar aqui um modo quadro. Então aqui, lembra que eu falei para vocês dos grupos lá dos status, que tem os grupos principais? Só que a gente não vai ver pelos grupos, então vem aqui de novo, ó. Link da fonte de dados, banco de dados. Então ele vai trazer aqui para mim. Então aqui ele está ocultando as páginas vazias, só que eu quero que ele mostre. Então eu vou apertar aqui. E aqui é a layout, ele pergunta se você quer colorir ou não, ó, se você quiser. Aqui você pode ajustar também a ordem, se você quiser não iniciado lá para cima ou para cá. Ou você pode clicar aqui fora, ó, e arrastando, tá vendo? Então aqui voltando, eu quero, como você pode ver, tá muito simples. Eu quero ver informações dos leads aqui. Então eu venho aqui, ó, visibilidade, eu quero ver aqui etiqueta, nome do lead, número, redes sociais e a data da reunião. Aqui você pode ordenar também. Então eu posso botar aqui a tag lá para baixo. Número também. Então a partir do momento que você tiver finalizado, a gente volta aqui em layout e você pode apertar aqui para compactar. Então pode ser pequeno, grande, vou botar médio. E aqui você pode escolher a forma que você quer compactar a informação também, ó. Então assim fica bem melhor. Então a partir disso você tem agora a visualização Trello. Eu só vou esconder aqui o título. Esse quadro eu quero que ele seja semanal. Então vou botar aqui, ó, editar informações, visualização semanal, que é basicamente para a gente ter uma noção de quantos leads a gente está atendendo naquela semana. Então vem aqui, ó, visualização semanal. Então agora que a gente tem a visualização semanal, eu vou fazer o que? Eu quero ter uma visualização de calendário, porque eu quero ver no calendário as reuniões mais próximas e a minha organização da semana para as reuniões com os próximos clientes. Então vem aqui, ó, visualizar calendário. Aqui já é de praxe, você já aprendeu, você vem aqui, banco de dados. A partir desse momento ele já traz para mim o calendário completo com as informações. Eu quero que ele traga para mim na cor do status do cliente. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu venho nessa parte aqui, ó, cor condicional. Então aqui nova configuração de cor. Qual cor eu quero que seja condicional? Eu quero que seja pelos status. Ele já traz para mim a partir da cor, mas eu posso definir aqui a cor que eu quiser.
Então aqui eu posso adicionar, por exemplo, cancela, eu posso vir aqui, eu posso escolher aqui concluído. Então se for concluído eu quero a cor laranja, tá vendo? Então ele já define aqui na cor que eu quero. Mas eu vou deixar como padrão como estava. Então agora eu quero visualizar também algumas informações. Então aperta aqui, ó, visibilidade. Eu quero visualizar a etiqueta, o nome do cliente. Então agora ele traz também informações dos clientes aqui. O nosso CRM está basicamente pronto, mas vamos dizer que você quer ter dados aqui, você quer ter um gráfico. O Notion na versão grátis permite que você tenha até um gráfico, então vamos incluir um gráfico aqui. Então vamos colocar aqui gráficos, ó. Ele já mostra para mim, então tem essas opções. A gente pode escolher esse, de linha, gráfico. Eu vou escolher esse, eu gosto muito desse gráfico. Então, apertar aqui. Ele vai pedir um banco de dados, eu vou selecionar esse. E ele vai perguntar algumas coisas. Ele vai perguntar o que você quer no eixo de baixo. Então, no eixo X. Aqui eu vou deixar como padrão status. Então, aqui eu vou deixar status. E aqui ele vai perguntar como você quer ordenar. Eu vou deixar crescente mesmo, normal. E aqui no eixo Y, ele vai perguntar quais são os dados que você quer, como ele deve ser agrupado. Então aqui eu defini assim, que aqui vai ser definido por etiquetas no eixo X e no Y também. Então ele vai trazer para mim quantos clientes eu tenho perda, quantos são oportunidades. Então quando você clica, ó, ele traz, eu acho isso muito legal, porque ele traz informações do cliente. Então vamos dizer que você entra e você vê uma perda. Então você clica, ó, aperta em abrir e você vai ver informações do cliente. Então aqui eu trouxe mais alguns clientes, alguns exemplos, e como vocês podem ver já ficou preenchido, tá vendo? Qualificado, oportunidade, ganho. E aqui ele mostra também, porque ficou assim, porque ele mostra do dia de entrada, então o dia que a gente cadastrou aquele lead até o dia da reunião. Mas se você quiser ver só o dia exato da reunião, a gente tem que mudar uma coisinha. A gente tem que vir aqui, ó, editar. Nessa data de reunião, tá vendo? A gente não pode definir uma data de início e de fim. A gente tem que definir uma data exata de fim. Então a gente tem que vir aqui. Não vamos ter data de fim, então término. Não vamos ter. Então você vai só definir a data da reunião. Então data e hora, a gente pode ter até hora. Então agora você só vai precisar fazer alguns ajustes no que você já criou. Então quando eu vim aqui, avançar aqui o calendário. Então ele já mostra para mim aqui as reuniões que eu tenho no mês. Isso é muito massa aqui, então o seu CRM basicamente está completo aqui, você só tem que ajustar algumas partes de layout, mas é basicamente isso. Então agora, cereja do bolo, vamos se dizer que agora você quer um assistente de IA para turbinar o seu CRM. Você não quer estar visualizando aqui ou estar preenchendo, ou você não quer que seus vendedores fiquem preenchendo aqui, e você quer um agente de IA agora para fazer todo esse sistema para vocês. Primeiro, se inscreva no canal, compartilhe comigo se você está gostando até aqui, se você aprendeu mais sobre o Notion, como criar um CRM. Compartilhe com um amigo, comente aqui próximos assuntos que você quer no vídeo. E vamos para o Cloud agora. Antes de qualquer coisa, tá? O Cloud é grátis para uma conta. Então você não pode dar para os seus vendedores usarem só se você pagar o plano upgrade, mas só de você ter um agente de IA pronto para te auxiliar dentro do seu CRM já é top. Então vamos lá. Você vai apertar aqui em gerenciar conectores. Eu já tinha um aqui, que era o meu Notion, mas eu vou desconectar só para usar como exemplo. Então, gerenciar. Aqui ele tem um Notion. O que eu vou fazer? Desvincular. Simplesmente isso. E para você, a tela vai aparecer assim. O que você vai fazer? Você vai apertar aqui em vincular. E ele vai perguntar aqui qual conta você quer vincular. Aqui tem várias contas, ó. Então aqui você vai escolher qual conta você quer vincular. Então eu seleciono essa, que é a conta que eu estou usando aqui agora nessa aula. Então eu venho continuar. Então agora ele vai pedir algumas permissões para ele fazer dentro do seu Notion. Eu vou permitir tudo porque eu quero que ele interaja lá dentro, que ele atualize páginas, delete. Então eu vou permitir, mas você pode escolher o que você quer permitir aqui para ele. Sempre permitir, ó. Vou permitir tudo e pronto. Já está integrado, bora testar? Então eu vou pedir aqui basicamente para ele atualizar lá o card da Maria, porque a Maria já é cliente, então eu vou botar concluído. Então eu vou dar aqui para ele a opção. E agora ele vai atualizar perfeitamente lá dentro. Então ó, ele vai acessar o nosso servidor e ele vai pesquisar o resultado, tá vendo? Então ele já vai fazer a atualização. Eu volto para vocês aqui quando ele fizer. Ele já até fez, já, eu acho. Então ele falou aqui que ele encontrou Maria e ele já atualizou para mim. Então se eu voltar aqui, ó, tá vendo? Maria concluído.
Ah, Juan, tu entrou aqui, atoerou e depois cortou o vídeo, então vou mostrar pra vocês agora outra função. Eu quero que ele cadastre pra mim um lead aqui dentro, então eu vou falar pra ele. Vocês estão vendo aqui, não tem nada, né? Então eu vou aqui com ele. Então agora eu pedi pra ele cadastrar um lead, bora ver o que ele vai fazer. Então agora, cara, ele pergunta algumas informações. Ele trouxe um formulário aqui. E ele pergunta quais informações eu tenho. Eu vou colocar aqui que eu tenho o nome. Então eu vou colocar aqui que eu vou digitar no chat, então perfeito. Botar a etiqueta oportunidade. Data de reunião, eu quero fazer um teste. Eu vou falar pra ele assim. Reunião. Pode colocar para amanhã às 9 horas. Amanhã é domingo, dia 29. Ele vai ter que colocar para as 9 horas. Data de entrada. Colocar hoje. Hoje é a data de entrada. E redes sociais não tem. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Então, para mim, ele trouxe as informações, ó. Que ele cadastrou Ronaldo com o número não iniciado, oportunidade, entrada, reunião. Vamos ver agora. Olha só, cara. Ele trouxe aqui Ronaldo, ó. Então, data de reunião, ó, pro dia 29. Cara, isso aqui é uma mão na roda, olha só. Eu não precisei estar dentro do CRM cadastrando. Vamos dizer que eu instalei cloud no celular e eu tô na rua, preciso cadastrar um cliente, preciso cadastrar alguma coisa, ele vai fazer isso. Além de outras coisas, ele pode deletar clientes, pode dar ganho. Então, várias outras coisas que você pode explorar aqui. E vamos aqui finalizar mais um vídeo. E aí, o que você achou? Você gostou dessa aula intensa? É uma aula intensa. Essa aqui acho que vai dar uns 30 minutos esse vídeo. Mas nessa aula nós aprendemos sobre estruturação de banco de dados. Então nessa aula você aprendeu como estruturar o banco de dados. E detalhe, tá? Essa dica que eu dei, essa aula ela serve para qualquer estrutura que você for montar. Nessa aula a gente entrou a fundo no Notion. Eu ensinei basicamente tudo para vocês que tem para ensinar aqui. Vocês podem agora estruturar páginas diferentes com banco de dados diferentes. Então a gente mexeu aqui em layouts, em páginas, modelos, onde você cria um botão e ele cria essa página. Nós aprendemos a conectar gráficos e, melhor ainda, nós criamos a visualização do CRM, tudo integrado no seu banco de dados, que a gente criou aqui também. E a cereja do bolo desse vídeo, que não poderia faltar, a gente integrou o seu sistema, o seu CRM no cloud. Então você consegue editar por lá. Então você está na rua falando com o cliente, é só você mandar um áudio e o cloud vai fazer toda a arquitetura no seu CRM. Legal, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta assuntos que você quer no próximo vídeo, ou então dicas de vídeos melhores. Se você quiser, comenta também se você quer mais vídeos relacionados ao Notion. Eu posso trazer vídeos ensinando a montar outros tipos de sistema aqui, então comenta aqui também. Compartilha com um amigo. Eu ensinei hoje aqui a criar um CRM gratuito e conectar com uma IA. Então eu acho que um amigo seu, dono de loja, algo nesse sentido, está precisando montar um CRM. Então compartilhe com seu amigo, ajude ele a turbinar o negócio dele. Ele vai ser sempre grato a você por isso. E não esqueça de se inscrever, tá? Nós temos vídeos aqui toda a quarta-feira. A gente tá mantendo entre quarta e quinta, mas é certo que toda quarta vai ter vídeo. Então se inscreva, ative o sininho aqui para você receber a notificação do próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.